A Bíblia, um livro antigo, cheio de histórias, ensinamentos e mistérios. Para alguns, a palavra de Deus. Para outros, um registro histórico da humanidade. Mas para todos, um livro que continua a fascinar e intrigar. Neste vídeo, vamos explorar 10 fatos incríveis sobre a Bíblia que você precisa conhecer. Fatos que revelam a grandiosidade, a complexidade e a influência duradoura deste livro sagrado. Prepare-se para uma jornada de descobertas, onde vamos desvendar segredos e curiosidades que podem mudar a sua forma de ver a Bíblia. A Bíblia é um dos livros mais lidos da história, com bilhões de cópias vendidas e traduções em milhares de idiomas. Mas, apesar de sua popularidade, muitos fatos sobre sua origem, autoria e conteúdo permanecem desconhecidos para a maioria das pessoas. Junte-se a mim, enquanto exploramos 10 fatos bíblicos incríveis que podem mudar sua forma de ver o mundo. Vamos começar nossa jornada com um fato impressionante. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Imagine, bilhões de cópias vendidas ao longo dos séculos. É uma difusão colossal de conhecimento, traduzido em mais de 3.000 idiomas. Do Himalaia aos Andes, dos desertos da África às florestas tropicais, a palavra escrita ecoa. Essa difusão extraordinária demonstra o poder duradouro da Bíblia e sua capacidade de transcender barreiras culturais e linguísticas. Mas o que torna este livro tão especial? Que mistérios ele guarda em suas páginas? Vamos continuar nossa jornada e descobrir. Dentro da vastidão da Bíblia, encontramos uma tapeçaria complexa de textos. Alguns são épicos em escopo, enquanto outros brilham com uma brevidade poética. O Salmo 119, por exemplo, destaca-se como o capítulo mais extenso, um hino de louvor com 176 versículos. Uma sinfonia de palavras que expressam a devoção do homem a Deus. Em contraste, o Salmo 117, com apenas 2 versículos, nos lembra que a sabedoria pode ser encontrada mesmo nas menores medidas. Essa justaposição de grandeza e concisão reflete a própria natureza da experiência humana. A Bíblia não é obra de um único autor, mas sim um coro de vozes que ecoa através dos milênios. Imagine, mais de 40 autores, cada um com sua perspectiva única, contribuindo para esta obra monumental. Reis, pastores, profetas, pescadores, suas experiências e inspirações moldaram a narrativa bíblica durante um período de 1.500 anos. Essa tapeçaria rica e diversificada de autores confere à Bíblia uma profundidade e uma amplitude incomparáveis. É uma janela para a história, para a alma humana e para a busca eterna pelo divino. E essa sinfonia de vozes culminou por volta de 90 d.C., marcando a conclusão de uma obra que moldaria civilizações. Chapter 4 – Moisés e o alicerce da lei. No coração da Bíblia, encontramos Moisés, uma figura central no Antigo Testamento. Escolhido por Deus para liderar seu povo para a liberdade, Moisés também foi incumbido de uma tarefa monumental: escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, juntos conhecidos como o Pentateuco, formam a pedra angular da fé judaica e cristã. Esses textos sagrados, transmitidos através dos tempos, estabelecem as bases da lei divina, a história da criação e a aliança de Deus com a humanidade. Moisés, o legislador, o profeta, o líder, deixou uma marca indelével na história e no coração de bilhões. O nascimento de Jesus. Um mistério milenar. O nascimento de Jesus é um evento central na fé cristã, comemorado em todo o mundo. Mas você sabia que a data real do seu nascimento é um mistério? Apesar da tradição celebrar o Natal em 25 de dezembro,
não há evidências bíblicas que confirmem essa data. Alguns estudiosos sugerem que Jesus pode ter nascido em outras épocas do ano. Independentemente da data precisa, o nascimento de Jesus é um marco na história, um momento que dividiu o tempo em antes e depois. E a mensagem de amor, compaixão e esperança que ele trouxe ao mundo continua a inspirar bilhões de pessoas até hoje. A Arca de Noé, uma façanha de engenharia divina. A história da Arca de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia. Um dilúvio de proporções épicas, a ira de Deus e um homem escolhido para salvar a criação. Mas você já parou para pensar no tamanho colossal da arca? Imagine uma embarcação com cerca de 135 metros de comprimento, uma verdadeira maravilha da engenharia antiga. Construída para abrigar Noé, sua família e um par de cada criatura viva, a arca era um símbolo de esperança em meio ao caos. Essa história épica nos lembra do poder da fé, da importância da obediência e da promessa de um novo começo após a tempestade. O Silêncio Divino, um livro sem menção direta a Deus. Em meio aos 66 livros da Bíblia, encontramos um que se destaca por sua singularidade. O livro de Esther, uma história de intriga, coragem e libertação, é o único que não menciona Deus diretamente. Mas não se engane, a ausência explícita do nome de Deus não significa que sua presença não seja sentida. Através de coincidências improváveis, reviravoltas do destino e atos de bravura, a mão invisível da providência divina guia os personagens e molda os eventos. O livro de Esther nos convida a refletir sobre a natureza sutil da ação divina no mundo, operando nos bastidores da história humana. Desvendando o mito. A Bíblia é repleta de criaturas fascinantes, desde leões majestosos até serpentes astutas. Mas e os unicórnios? Será que essas criaturas míticas realmente fazem parte da narrativa bíblica? Algumas traduções antigas da Bíblia mencionam unicórnios em passagens como Números 23, 22. No entanto, estudiosos acreditam que a palavra original se referia a um animal forte e selvagem, possivelmente um boi selvagem ou um rinoceronte. Essa confusão demonstra como a linguagem e a tradução podem influenciar nossa compreensão de textos antigos. E enquanto os unicórnios podem não ter um lugar confirmado na história bíblica, eles continuam a povoar nossa imaginação como símbolos de pureza, poder e mistério. Chapter 9. Uma mensagem universal. O Novo Testamento em grego. O Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia cristã, narra a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas você sabia que esses textos sagrados foram originalmente escritos em grego? Apesar de Jesus e seus discípulos falarem aramaico, o grego era a língua franca da época, facilitando a difusão da mensagem cristã por todo o Império Romano. A escolha do grego demonstra a intenção de tornar a mensagem de Jesus acessível a um público amplo e diversificado. E essa mensagem universal de amor, compaixão e salvação transcendeu barreiras culturais e linguísticas, impactando o mundo de maneiras profundas e duradouras. Chapter 10. O futuro desvendado. Profecias e revelações. A Bíblia não se limita a narrar eventos passados, ela também lança luz sobre o futuro. Ao longo de suas páginas, encontramos mais de 2.500 profecias, algumas já cumpridas, outras ainda por se realizar. Essas profecias abordam temas como o destino de nações, a vinda do Messias e o fim dos tempos. Enquanto algumas profecias são claras e diretas, outras são envoltas em simbolismo e mistério, desafiando estudiosos e teólogos há séculos. As profecias bíblicas nos convidam a refletir sobre o significado do tempo, a soberania de Deus e o destino final da humanidade.
Outro, a jornada continua, explorando os mistérios da Bíblia. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelos 10 fatos bíblicos incríveis. Mas a história não termina aqui. A Bíblia, com sua sabedoria atemporal, continua a desafiar, inspirar e intrigar a humanidade. E aí, quais desses fatos você já conhecia? Comenta aqui embaixo. Compartilhe suas reflexões, suas dúvidas e suas descobertas. E não se esqueça de curtir, se inscreva e ative o sininho. Ajude a espalhar o conhecimento e a manter viva a chama da curiosidade.